Nosso muito bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Queremos nessa oportunidade deixarmos uma reflexão baseado em Lucas 16, a partir do versículo de número 27. Lucas 16, a partir do verso de número 27, que diz: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Bem, nós vemos aqui um homem conhecido apenas na Bíblia como um homem rico, a parábola do rico e do Lázaro. Não que a riqueza em si leve alguém ao inferno, à condenação, não. Porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro, conforme diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, não era apenas um homem rico, era um homem avarento, né? E a Bíblia diz que esse homem vivia de forma arregalada, vestia-se de linho finíssimo e vivia uma vida de luxo, né? Como é comum uma pessoa rica ter uma vida de luxo, vaidosa. O dinheiro facilita o acesso, né, aos prazeres mundanos, isso é que é uma verdade. E assim esse homem vivia. Em contrapartida, o rico Lázaro, muito embora mendigo, vivia ali às portas daquele, desejando até mesmo comer das migalhas que caíam da sua mesa. Mas era um homem que, muito embora fosse um pobre, um sofredor, um paupérrimo, era um homem que tinha o temor de Deus, o temor do Senhor. E o interessante é que a Bíblia diz que um dia o mendigo morreu, e quando ele morre, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, né? O rico também morreu e foi para o Hades, que é um lugar de tormento, né? Somente Davi disse que o que nos separa da morte é apenas um passo, né? Todos nós estamos numa fila invisível chamada morte, e a qualquer momento a nossa senha pode ser chamada, né? Na vida seguir normal, tanto a vida turbulenta do mendigo quanto a vida vaidosa do rico, mas não teve jeito, né? Ambos morreram, né? Não tem jeito mesmo, né? Estamos nessa fila para receber o salário do pecado, chamado morte. É um salário desagradável, mas todos nós iremos receber mais cedo ou mais tarde, né? A fila do Banco do Brasil, da Casa Lotérica, para receber um dinheiro, todo mundo quer chegar cedo, né? Tomar a frente de outro, né? Mas a fila para receber um salário chamado morte, e para esse salário ninguém quer furar a fila, né? E a Bíblia diz que aquele homem estando no Hades, no lugar de tormento, aquele homem estando ali em sua condenação, estando no inferno, né? A Bíblia diz que ele levanta os olhos, e quando ele levanta os olhos, ele vê o Lázaro no paraíso, né? Ele observou que o paraíso era real, assim como o Hades, o lugar de tormento, também era real, né? Não sei se duvidava disso enquanto em vida, mas o certo é que ele não se preparou para morar no paraíso, né? Ele levanta os olhos e vê Lázaro no paraíso descansando. Interessante que a consciência daquele homem não morreu. Há uma discussão muito grande, né? Principalmente dos adventistas com as outras linhas teológicas, já visto que eles seguem uma ortodoxia, quanto a ser um fato real ou não. Não queremos entrar no mérito. Para mim, é um fato, é um ocorrido, há identidades aqui citadas, diferente de outras parábolas. Mas, independentemente disso, as lições espirituais perduram, continuam. Ainda que fosse apenas uma parábola, as lições espirituais, elas permaneceriam, né? E esse homem não está dormindo. Esse homem não está em profundo sono, como ensina esta seita. Esse homem está acordado, ele está lúcido. Ele percebe a realidade do inferno e ele percebe a realidade do paraíso e levanta os olhos e vê o Lázaro no paraíso, no seio de Abraão, descansando conforme a palavra de Deus. Quem sabe enquanto esteve aqui na terra ele não tinha olhos para cima, para o alto, não pensava na possibilidade do paraíso. E agora, estando lá no Hades, no lugar de condenação, ele vê o paraíso, enxerga o paraíso. Tem muitas pessoas que só vão perceber a realidade do inferno e a realidade do paraíso depois que morrerem. Não irão buscar a Deus enquanto estiverem vivas, lúcidas, né, conscientes, para crerem no Evangelho e aceitarem a Jesus
como Salvador. E ele clama, ele agora pede um favor do paraíso. Ele clama a Abraão, ele pede misericórdia. Ele pede que pelo menos a ponta de um dedo molhado de água seja colocado em sua língua. Interessante que após a morte esse homem está clamando agora por misericórdia. Ele quer um favor do paraíso, né? Ele quer um favor da parte de Deus. Mas isso lhe foi negado, né? É um contato dele, né? Por que ele não fez isso enquanto estava vivo? Por que não clamou a misericórdia de Deus? Por que não pediu um favor de Deus enquanto estava vivo? Ele fez tudo certinho, mas era tarde demais. Já tinha morrido, né? Uma vez morto, segue seu juízo. Nada poderia mais ser feito por ele. Não havia mais acesso a misericórdia nenhuma. Nem mesmo a ponto de um dedo molhado de água ele tinha mais acesso. Acabou, ponto final. Enquanto vivos, enquanto ele estava vivo, enquanto eu e você estamos vivos, nós temos acesso ao mar da misericórdia de Deus, ao rio da graça de Deus. Mas uma vez morto, se morreu em pecado, se não se converteu, se não buscou Jesus, não tem mais acesso a nem sequer a ponto de um dedo molhado de água. Se é sua misericórdia, não há mais perdão, conforme a palavra de Deus. Então, busque enquanto está vivo, né? Se arrependa enquanto está vivo, né? Aceite Jesus enquanto está vivo, porque depois que morreu já era. Esse pedido lhe foi negado. Não era possível. Abraão disse que havia um grande abismo entre eles, entre o rico, entre aquele avarento e o paraíso. Entre os dois lugares, o Hades e o paraíso, havia um grande abismo intransponível, aquilo não era possível, não havia mais misericórdia. Após morrer já não tem mais jeito, não há mais jeito. As pessoas pensam, quando eu morrer Deus vai resolver. Não resolve enquanto está vivo. Depois que morre, escuta a sua sentença. Tem que pedir a misericórdia enquanto está aqui. Enquanto está vivo, só quer pecar, fazer as coisas erradas, não pede perdão, não busca Jesus. Aí depois que morre, quer, não tem mais jeito. Você não buscou a Deus enquanto estava vivo, né? Lhe foi negado o pedido, né? E vendo ele que não tinha mais jeito, vendo ele que sua situação era irreversível, que era tarde demais, ele agora tem um sentimento, uma espécie de sentimento missionário, né? Ele lembra da sua família, né? Ele lembra da sua casa, ele lembra, né, da sua família. Lembra da sua família. Disse para Abraão, o seguinte, eu rogo, ou seja, pelo amor de Deus, um pedido desesperador, um apelo atenuante. Ele diz, eu rogo-te que envie ele à casa de meu pai. Ele não pediu para voltar, pediu para mandar o Lázaro. Envie à casa de meu pai, mandes-o lá, pois tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Se preocupou com a família. Teve um sentimento missionário. Tarde demais. Enquanto estava vivo, ele não se preocupava nem com a alma dele. E agora, depois que morreu, que está no inferno, que percebe a realidade da condenação, ele agora está pedindo clemência pela sua família. Está preocupado com a salvação de sua família. Certamente, ele está preocupado dessa forma porque os seus irmãos não eram tão diferentes dele. Eram seríssimos candidatos a irem ao Hades, ao lugar de condenação juntamente com ele. As lembranças, ele lembrou dos seus irmãos, lembrou da sua família, lembrou-se das reuniões pecaminosas, lembrou-se das orgias às quais eles estavam envolvidos, lembrou-se que aqueles homens não buscavam a Deus, não temiam a Deus. Ele se lembra, então, o que ele raciocina? Eles vêm para cá. O sofrimento está grande, só eu perecendo no Hades, mas meus irmãos vêm para cá. E não são poucos, né? Não são poucos. Tristeza para esse homem, a grande angústia para esse homem, não há mais jeito para ele. Os seus 5 irmãos são candidatos a vir ao Hades juntamente com ele, e ele agora está preocupado. As pessoas estão aí vivas, não estão nem se preocupando com a sua alma, nem com a sua salvação. Que você não possa terminar como este homem, que a sua história possa ser diferente deste homem, que você possa abrir os seus olhos, procurar salvação e da sua família enquanto você está vivo, porque depois que estiver no Hades, será tarde demais, não haverá mais jeito, não haverá mais solução. Trágica a história desse homem. Abraão disse, não é mais possível, né? Em outras palavras, ele disse, Abraão disse que eles tinham Moisés e os profetas, que ouvissem eles. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés, os profetas, Pentateuco, os livros da Bíblia, acredito, profetas, os escritos proféticos, e havia também homens vivos naqueles dias na terra que estavam pregando a palavra.
E Abraão então está dizendo, ó, se eles quiserem ser salvos, tem que ouvir o que está escrito, a palavra de Deus, ouvir aqueles que foram inspirados, aqueles que estão lá pregando, anunciando as boas novas de salvação. Quem está morto não volta mais lá, não volta mais para a terra, né? Algumas pessoas acreditam assim, mas a Bíblia não ensina assim, não é dessa forma, né? Se querem ser salvos, ouçam os que estão vivos, que estão pregando Moisés, os profetas, que estão pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas de salvação. Tarde demais, não teve mais jeito para aquele homem, não teve mais jeito. E eles disseram, não, mas Abraão, meu pai, ele insistiu, ele foi insistente, foi perseverante, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse homem foi perseverante, ele insistiu, pedindo misericórdia, a favor do céu, intercedendo por sua família, pelos seus parentes. O homem que não se preocupava nem sequer com a sua salvação, mas isso lhe foi negado, porque era tarde demais. Ele já tinha partido. O seu destino já tinha sido selado. Não havia mais jeito. Abraão conclui dizendo que se não ouvisse Moisés e os profetas, tampouco ouviriam um dos mortos que ressuscitasse. Tarde demais. Fica essa reflexão para você. Uma mensagem eu diria que de esperança até. Porque você tem a chance de não terminar como este homem. Você tem se preocupado com a salvação de sua alma? Você é uma pessoa que tira o seu tempo só para festas, vaidades, bebedeiras, orgias, prostituições, pornografias. Você tem se preocupado com a sua eternidade? Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Onde é que você vai morar após você partir? Você tem se preocupado com a salvação de sua família? Você tem pedido a misericórdia e o favor de Deus, ao mar da misericórdia de Deus, da graça de Deus? Jesus te ama, quer te salvar, Ele te perdoa. Não espere morrer para buscar favores do céu. Não espere morrer para buscar favores do paraíso. Busque agora enquanto você está vivo. O mar da misericórdia, da graça de Deus está acessível a você. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Não deixe para ser tarde demais. Não termine como esse homem, pelo amor de Deus. Faça diferente. Se converta, arrependa-se dos seus pecados agora e busque a Jesus na sua vida. Reconcilie-se com Jesus. Busca ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que você não possa terminar como esse homem. Em nome de Jesus. Deus abençoe, bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus.